ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, diz os sim, eu fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e surdos que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, nós vivemos numa época em que o medo impera nas pessoas. O medo, a desilusão, a desconfiança, tudo isso impera nas pessoas. Nesse texto, nós vemos Deus falando para o povo de Israel sobre Ele, o grande Deus, o Deus de Israel. Ele está dizendo assim, olha, vamos fazer uma contenda aqui, apresente algum Deus que fez alguma coisa, que prometeu e fez. Apresenta para mim. Vamos trocar ideia. Cadê? Onde está aí? Agora, eu fiz, eu prometi, eu fiz. Eu sou o Senhor que faço. E quando nós vemos Deus tratando com Israel aqui, nós vemos aqui o Senhor falando algumas coisas importantes. Primeira coisa que Deus requer de cada um de nós, para que nós não temamos a Ele, e para que nós cremos nele, e deixarmos de ser medrosos, deixarmos de ser covardes, porque nós muitas vezes, irmãos, nós temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que nos salvou, um Deus que nos remiu, um Deus que está conosco todos os dias, conforme Mateus 28, 20, Jesus falou que nunca ia abandonar o seu povo, a sua igreja, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, mas o medo impera nas pessoas. E nesse texto nós vamos ver exatamente que nós devemos deixar de sermos medrosos, de sermos covardes, e passemos a viver e enfrentar as adversidades de frente, porque Deus é conosco. É o que Deus está cobrando de Israel. Deus fala assim, vós sois a minha testemunha, olha o que eu fiz por vocês. Deus está querendo dizer assim, quem tirou vocês do Egito? Quem foi que enviou Moisés lá? Quem foi? Vocês são testemunha do que eu fiz. Eu abri o mar vermelho, eu fiz sair água da rocha, eu fiz sair, chover maná do céu, pão para alimentar vocês. Eu sou o Deus que faço. Irmãos, e muitas vezes nós estamos como o povo de Israel, buscando outros deuses, buscando outros refúgios,
buscando outras situações. Mas nessa noite, nessa palavra, eu quero que Deus desperte sua consciência para esse texto aqui. No capítulo 43 de Isaías, no verso 1, nós vemos aqui porque nós não devemos temer a Deus. Em primeiro lugar, diz a palavra, mas agora, se diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Deus está dizendo assim, ó Israel, você não tema, porque eu comprei você para mim. Irmão, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Pedro fala que nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não é por preço de prata nem ouro, não. Mas é pelo precioso sangue de Cristo. Você não precisa temer as intempéries da vida, adversidades, as circunstâncias adversas, não, porque Deus te comprou, Deus te remiu e Deus está com você, irmão. Noite da bênção, noite da vitória. Aonde está a nossa confiança em Deus, irmãos? Muitas vezes nossa confiança está embaixo do salário do nosso pé. Não está no céu, irmãos. Nós falamos de Deus, nós estamos que nem Israel, a mesma coisa. Fala de Deus, já vimos e já ouvimos o que Deus fez, mas não acreditamos. Quantas coisas Deus já fez em nossas vidas. Começa a lembrar do passado, o que Deus já fez por você. E quantas coisas ainda Ele vai fazer ainda. É somente a gente crer de todo o coração. Deus está dizendo assim, ó, não temas, ó Jacó, porque eu te remi, eu comprei você, eu paguei o preço. E se Ele comprou, Ele é nosso dono. E o dono não joga fora qualquer coisa não, irmãos. Só joga o que não presta. Mas você é precioso para Ele. Ele te comprou porque você é precioso para Ele. Mas nós somos até ingratos nessa questão. Nós estamos que nem Israel, a mesma coisa. Nós estamos sendo ingratos para com o Senhor. Então, veja bem, não temas, Israel, porque eu te remi. Então Deus nos remiu, Deus comprou a mim e a você, pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que nós fôssemos, sabe o que, irmãos? Vencedores, não, mais do que vencedores em Cristo. Você está aqui nesta noite fazendo uma campanha, ou você está aqui buscando a tua bênção, os céus estão abertos para você, porque você foi comprado por Cristo, e Cristo está intercedendo por você. Mas nós, irmãos, muitas vezes, o culto, estou cansado de ouvir isso, porque você não crê. O dia que você começar a crer, você vai mudar a história da tua vida. Tudo é possível que crê, o Senhor falou. Tudo é possível que crê. Não temas, Israel, porque eu te remi, eu te comprei, eu paguei o preço. Você agora é meu. Você agora está nas minhas mãos. De maneira nenhuma lançarei fora. E ninguém vai tirar das minhas mãos. Não, Deus está dizendo. Deus fala exatamente sobre essa questão. Irmãos, por que nós não devemos temer? Por que não podemos ser medrosos? Por que não podemos ser covardes? Você sabe por quê, irmão? Olha aqui que diz o verso 1 ainda. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, tu és meus. Sabe por que isso quer dizer, irmão? Deus chamou você pelo nome, e você agora é dele, e ele te deu um novo nome, como diz lá Apocalipse. Irmão, isso é graça sobre graça. Deus nos chamou, nos salvou, nos levou agora a fazer parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e agora Deus está agindo em nosso favor. Irmãos, quem vai poder fazer alguma coisa contra você, se você crê nesse Deus? É o que Deus está fazendo aqui, olha, veja bem, verso 9 do Canaan. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso, e fazer ouvir essas coisas antigas? Quem pode fazer?
somente o Deus que te salvou, somente o Deus que te remiu, somente o Deus que te comprou, somente o Deus que te chamou pelo teu nome, e você é dele, é ele que pode fazer, mas ninguém pode fazer nada não. Mas às vezes, irmãos, nós confiamos mais nas possibilidades humanas do que no poder de Deus. Israel confiava no exército do Egito, e Deus mandava o profeta: olha, não confia no braço da carne, nem no cavalo de Faraó, não. Muitas vezes nós confiamos nas nossas possibilidades, não confiamos no poder de Deus. Israel fez a mesma coisa, e nós fazemos a mesma coisa. Mas, irmãos, chamei pelo teu nome, isso é pura graça. Deus te conhece, Deus te salvou, Deus está contigo. Jesus falou em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o Senhor nos remiu. Se Ele nos remiu, irmãos, se Ele nos chamou pelo nome, então agora Ele nos protege. Você pega os salmos, vários salmos, você vai ver exatamente o salmista falando essa questão da proteção de Deus para ele. Irmãos, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você tem um Deus que luta por você, irmão. Você tem um Deus que está lutando por você. Ele não para de lutar por você. Ele é o teu protetor, Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que tira do Egito e coloca em Canaã, é Ele que faz isso. Às vezes, quando eu ouço o pregador pregar, fala assim: irmãos, Moisés tirou do Egito, mas não conseguiu colocar em Canaã. Mas Josué saiu do Egito e colocou o povo em Canaã, é verdade, como líder. Mas quem tirou do Egito e colocou em Canaã foi Deus. É Deus que trabalha por você e luta por você. É Ele que te protege, é Ele que te guarda, é Ele que te fortalece, é Ele que te alimenta, é Ele que te dá tudo o que você necessita para vencer nesta vida. Eu gosto muito do salmista que diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor que esteve do teu lado hoje, você não estaria aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, porque não devemos temer, porque não podemos ser covardes, irmãos. Sabe por quê? Deus, irmãos, diz aqui o versículo 2: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Irmãos, Israel precisava passar o Mar Vermelho, Deus estava com Israel. Depois no deserto, quando entrou para entrar em Canaã, precisava atravessar o Jordão, que estava cheio. Mas Deus estava com Israel. Os sacerdotes colocaram, Josué mandou o sacerdote pegar a arca, e quando o sacerdote entrar no Jordão, a Bíblia fala que o Jordão parou, houve como um muro nas águas que desciam, e nas águas pararam, e o povo atravessou o Jordão em pés enxuto. Talvez você esteja esperando ou esteja passando por uma tempestade, mas Deus vai estar contigo nessa guerra, porque Ele não vai te abandonar. Ele não te abandona não, irmãos. Não abandona não. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. A enchente é grande, mas eu vou estar com você no barco. A enchente é grande, mas eu sou o salva-vida teu. Irmãos, é isso que Deus está cobrando de Israel, irmãos, e está cobrando de nós também. Irmãos, eu sempre falo, começou a chover, 99% dos motoristas se afogam num copo d'água. Começou a chover, fica todo mundo bobo. Todo mundo bobo. 99% se afogam no copo d'água. A mesma coisa é a nossa fé. Quando a maré sobe, cadê a fé? Mas Deus está dizendo aqui, quando passarem pelas águas, estarei contigo. É lá nas águas, é lá na enchente, é lá na prova que eu vou estar com você, rapaz. Deus não podia tirar Daniel da cova dos leões? Claro que podia. Mas Deus, para ser glorificado, Daniel tinha que entrar lá na cova dos leões. É lá que Deus tinha que ser glorificado.
Se nós tivermos que passar na enchente, irmãos, é na enchente que Deus vai mostrar para nós que Ele é o nosso Deus. É na enchente que Ele vai mostrar para você que Ele está com você. Que negócio é esse, irmãos? Eu sempre falo, bolo de mel e todas as coisas boas do mundo é fácil. Mas eu quero ver confiar nisso aqui. Quando você passar pelas águas, não é tentar Deus, não. Mas aqui está falando de luta, de adversidade, de prova. É na água, mas lá eu vou estar com você. Lá eu estou com você, vou te segurar pela mão. E se você fizer como Pedro, você vai andar em cima da enchente ainda, tem mais essa. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não vão te submergir não vai te afundar não, rapaz. Os discípulos entraram no barco e a Bíblia fala que o mar da Galileia se tornou ali a represa um vendaval, e as águas se agitaram, e os discípulos lá lutando contra aquela adversidade, mas o barco não afundou. E Jesus dormindo no barco. Irmãos, quando passar pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, você não vai afundar não, irmãos. Se você confiar em Deus, você não afunda não. Só afunda quem não confia em Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas mais difíceis que existe de entender é como uma pessoa morre afogado. Para quem tem curso salva-vida, é a coisa mais difícil de você entender como uma pessoa morre afogado. Se você é gerado dentro de uma bolsa d'água. Que é só você fechar, parar de respirar, simplesmente você não vai morrer de jeito nenhum. Mas pastor, se parar de respirar 3 minutos, você vai boiar, você vai sair, você vai e você consegue jogar ar para fora sem você, e você vai. É impossível, é a coisa mais difícil de entender como uma pessoa morre afogada. A não ser por um acidente, bateu a cabeça, ou quebrou a perna, ou alguma coisa, é diferente. Mas na normalidade, é impossível. A mesma coisa é com o cristão. Você vai passar pelas águas, Deus vai estar com você. Você vai passar pelos rios, não vai se afundar não. Deus vai te segurar pela mão. Eu sou o Senhor que te seguro. Eu sou o Senhor que te protege. Eu sou o Senhor que te guarda. Irmãos, aonde está essa nossa confiança, irmãos? Aonde está essa confiança nossa? E diz aqui ainda, olha, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. A prova que Deus está dando aqui, daquele caso dos irmãos lá na Babilônia, lá. O nosso irmão Hananias, Misael, Azarias, que colocaram o nome de demônio lá, que eu não gosto de falar o nome daqueles demônios. Está lá os 3 jovens lá, não vamos se dobrar diante da sua estátua. Não. Então vocês vão na caldeira de fogo lá. Não tem problema não. Foi lá dentro do fogo que tinha o 4º homem andando com eles. Deus não podia livrar os jovens de ser jogados lá pela fidelidade deles com Deus? Podia, irmãos, mas Deus não ia ser glorificado. Agora, quando o rei viu o 4º homem lá, filho, a história mudou. Mas não foi 3 que nós jogamos lá? Foi. Mas eu vejo 4 e um é como filho do Deus. Irmão, você sabe o que é isso, irmão? Comece a pensar na tua fé agora, irmãos. Aqueles jovens tinham fé para isso. Rei, não compete nós dizer para o Senhor, se o nosso Deus quiser, bem, se não quiser, Deus, nós confiamos no Senhor. Olha a promessa de Deus. Deus está falando para Israel aqui, olha, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. A Bíblia fala que nem o chapéu deles foi chamuscado pela chama de fogo. E a caldeira estava acesa 7 vezes mais.
Eu quero dizer uma coisa para você, profetizando com os olhos abertos. A tua luta pode ser grande, mas o teu Deus é grande. Que negócio é esse, irmãos? Que Deus que você serve? É o que Deus está falando para Israel. Que Deus que vocês acham que eu sou? Vocês me comparam com qualquer Deus? Irmãos, misericórdia, irmãos. Nós somos nanico na fé. Esse texto aqui me deixa pequeno demais para crer num Deus tão grande. Um Deus que fala para mim assim: rapaz, coloca a tua fé em ação, em prática. Irmãos, olha o que Deus diz aqui, olha. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus vai dizer assim, ó: rapaz, quando você tiver com problema, eu sou a tua comunhão. Eu estou dia a dia do teu lado. Eu estou te amparando. Eu estou com você, rapaz. Rapaz, quando você estiver na dificuldade, eu estou do teu lado. Quando você estiver com um problema, que você está enfrentando um problema, eu estou ali com você, rapaz. Irmãos, Deus, irmãos, nunca vai nos abandonar. Irmãos, é nessas horas das lutas, da prova, quando passar de pesar que estarei contigo, Deus está dizendo assim, ó: eu vou estar com você, em comunhão com você, andando com você, protegendo você. Sabe por quê? Porque você precisa ser fortalecido por mim. Irmãos, o profeta não vai te fortalecer, o bispo não vai te fortalecer, o apóstolo vai te fortalecer, mas o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que é o teu Salvador, aquele que te comprou, esse te fortalece no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento que você acha que você está só. Ele fala assim: eu sou o teu bálsamo, eu sou o teu auxílio, eu sou aquele que estou com você, porque eu te comprei, você é meu e eu não vou te perder. Mas, irmãos, como está difícil a gente entender essas coisas. Como está difícil. Como está difícil. Mas continua o Senhor aqui falando. Em versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia seba por ti. Olha o que eu fiz por vocês, Israel. Olha o que eu fiz. As maravilhas que eu fiz no Egito. O que eu fiz contra os reis que queriam engolir vocês no caminho, na trajetória. Irmãos, qual é o ser humano que tendo 1 ano de cristão já não tem uma experiência grande com Deus? Qual é o ser humano que tendo 2 anos de cristão não tem uma experiência com Deus? Qual é o cristão que tendo 10 anos de convertido já não viu Deus fazer grandes coisas? Mas no momento da luta, parece que some tudo da mente. Desaparece tudo. Há poucos dias eu estava conversando com o irmão, e ele disse uma coisa para mim: pastor Pedrosa, confia no Senhor, pastor. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Chegou uma época na minha vida que eu falei assim: só resta uma solução para mim: decretar a minha falência e dar um tiro no ouvido. Só resta isso. Mas eu ouvi a voz de Deus falar assim: você ainda não me consultou. Resta muita coisa para você. Você ainda não me consultou. Você está pensando em fazer a coisa errada. Me consulta que eu vou dar a solução para o seu problema. E ele disse que foi consultar a Deus, e a palavra de Deus em oração, Deus falou assim: você está passando pela prova para você sorrir. Porque você, se você não passasse pela prova, você nunca iria sorrir. Você estava confiante na sua capacidade. Então a sua empresa chegou onde chegou para você saber que eu sou Deus. Ele falou assim: sabe, entreguei tudo na mão de Deus. Hoje você vê isso aqui, ó.
Sabe o que aconteceu, irmãos? De uma empresa falida, hoje o cara tem um capital de quase 10 vezes mais do que ele tinha. Irmãos, Deus é Deus do céu e na terra. Deus não mudou. Deus falou assim para Israel: eu dei o Egito por vocês. Eu dei, sabe o que, Israel? O resgate pela tua vida. Dei a Etiópia e o Senhor por ti. Aonde estão as pessoas que queriam comer vocês? Irmãos, o que Deus tem feito pela tua vida. Mas muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de tudo isso, sabe? E nós confiamos nas nossas possibilidades, confiamos muitas vezes no homem e deixamos de crer nesse Deus que faz tantas coisas por nós. Outra coisa que nós aqui no verso 4, agora Deus está falando assim: olha, enquanto fosse precioso aos meus olhos, olha só, enquanto você for precioso aos olhos de Deus, também foste glorificado. Enquanto você foi precioso, olha só, olha, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Aqui existe um trocadilho, alguns dizem que é Israel falando, que Deus, enquanto Deus foi precioso, mas aqui o texto está deixando bem claro: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, Israel, pelo que dei os homens por ti e os suave pela tua alma. Olha, enquanto vocês foram bons para mim, enquanto vocês fizeram a coisa certa, vocês receberam a bênção. Enquanto vocês confiaram em mim, eu ajudei vocês. Enquanto vocês foram obedientes a mim, eu amei vocês. Deus está dizendo assim: olha, o meu trabalhar só depende de vocês. O meu agir só depende de vocês. Não depende de mim, não. Depende de vocês. Irmãos, seja sincero. Para pensar nesse versículo aqui. Verso 4 aqui. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado. Eu te amei pelo que deu os homens por ti e os fora pela tua alma. Deus está dizendo assim: olha, enquanto você for fiel, você foi fiel, eu te abençoei. Só parei de te abençoar quando você deixou de ser fiel. Mas Israel é o seguinte: enquanto você andar comigo, eu vou andar com você. Era a promessa de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 28 lá. Que o povo não precisava nem buscar a bênção. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28 que Israel, as bênçãos alcançaria o povo andando. O povo ia andar e as bênçãos iam alcançar o povo. Irmãos, pensa num Deus grande. Não, você não consegue pensar. Você não consegue pensar. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Esse é o Deus da noite da bênção. Esse é o Deus da noite da vitória. Esse é o Deus que luta por você. Esse é o Deus que age por você. Esse é o Deus que faz por nós, irmãos. Mas, irmãos, olha só. Deus diz: eu amo. A minha afeição por vocês é de uma maneira que vocês não conseguem entender. Enquanto vocês são preciosos aos meus olhos, também fosse glorificado. Eu te amei, eu me afeiçoei de vocês. Não é porque vocês eram maior nação, não é porque vocês eram o melhor povo, não, eu me afeiçoei de você. Você não foi salvo porque você quis ser salvo, não, porque Deus te salvou, Deus te comprou. Agora, você acha que Deus que te amou, o Deus que te remiu, o Deus que se afeiçoou por você, vai te abandonar? Não, irmão. Não, Deus não vai te abandonar nunca, não. Outra coisa, irmãos. Agora diz aqui o verso 5. Não temas, pois, porque estou contigo. Olha, vocês não precisam temer, não, eu estou com vocês. Vocês não precisam ficar preocupados, não, que eu estou com vocês. Mas, irmãos, a covardia, o desânimo, e o temor é a causa da nossa desesperança. Nós deixamos de acreditar nessa palavra. Essa aqui é uma promessa do verso 5. Não temas, pois estou contigo. Essa promessa tem que viver na nossa mente, no nosso coração, irmãos.
A coisa está dura, tá. A coisa está difícil, tá. Mas Deus está comigo. O Senhor me comprou, não vai me abandonar. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu libertador, o meu ajudador. Ele está comigo nessa causa e nessa guerra. E eu vou contar a vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Irmãos, se nós não confiarmos na palavra de Deus, vamos pegar a Bíblia e vamos jogar fora. Se nós não confiarmos na palavra de Deus, vamos pegar a Bíblia Sagrada e jogar fora. Porque simplesmente nós estamos perdendo tempo. Que a Bíblia fala de um Deus tão grande, de um Deus tão amoroso, de um Deus tão compassivo, de um Deus tão justo, que trabalha por nós, e nós não acreditamos nele. Somente isso. Somente isso. Deixamos de crer em Deus. Ah, sabe como que é, irmão? Deus quer nos abençoar. Deus quer fazer em nós grandes coisas. Agora, como diz aqui, ó. Olha como diz aqui, olha. Porque enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado. Você quer nesta noite levar para a tua casa a bênção de Deus? Só depende de você, não depende de mim não. Vamos ficar em pé.